apresentação neste episódio estamos a fazer na capelinha das Madres Canossianas em Balite. Este episódio, o tema que eu queria apresentar é: o Espírito da Verdade dará testemunho de mim. O Evangelho de São João, capítulos 15, versículos 26 a 16, versículos 4a. Vamos ler juntos, depois vamos fazer uma breve reflexão. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da Verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras para não sucumbirdes. Hão de expulsar-vos das sinagogas, e mais ainda, aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não terem conhecido o Pai, nem me terem conhecido a mim. Mas eu disse-vos isto, para que, ao chegar a hora, vos lembrareis de que vos-lo tinha dito. Meus irmãos, Jesus Cristo disse essas palavras como palavras de despedida aos seus discípulos. O Espírito da Verdade dará testemunho de mim. E vós também, meus irmãos. A fé em Jesus Cristo, ser seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, é uma missão. A missão de Jesus Cristo foi cumprida. E deixou os discípulos e partiu para o Pai. Então, quem é que vai continuar esta missão de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo. Quem vai dar o testemunho? Afinal, a primeira pessoa mais importante na missão de Jesus Cristo, depois da sua partida, na sua ausência, depois do cumprimento da sua missão, afinal, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus Cristo, é o primeiro que vai dar testemunho, é o primeiro que vai continuar a missão de Jesus Cristo, missão salvífica. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida diária como cristãos na igreja, muitas vezes falamos sobre Deus Pai e mais sobre Deus Filho, Jesus Cristo, mas raro falamos sobre o Espírito Santo. Por isso, hoje, quando falamos sobre o Espírito Santo que Jesus Cristo prometeu dar testemunha, nossa mente, nós sabemos bem de que, afinal, Jesus Cristo é muito importante. A missão da igreja de dar testemunha a Jesus Cristo. A primeira pessoa que ser testemunha de Jesus Cristo, afinal, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito da Verdade dará testemunho de mim. Meus irmãos, e nós, os discípulos de Jesus Cristo, também nós temos a capacidade, temos este Espírito de dar testemunho de Jesus Cristo quando o Espírito Santo trabalha em nós, quando o Espírito Santo está presente em nós. Sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos dar testemunho. Meus irmãos,
o Espírito Santo que Jesus prometeu enviar aos seus discípulos é um Espírito que acompanha, é o Espírito que orienta, é o Espírito que dá coragem aos seus discípulos para que não terem medo ao enfrentar esta situação. Porque sabemos bem de que quando Jesus Cristo foi morto, os estudantes, os discípulos, queriam regressar à sua vida antes, porque para eles já não tem esperança. O que vão fazer então sem a presença de Jesus Cristo? E este medo, o medo interior, o medo que penetra no coração dos estudantes, dos discípulos, porque seu mestre foi matado. E, com certeza, os discípulos e os estudantes também, eles não vão escapar. Eles também vão sofrer como seu mestre e vão morrer como o mestre. Então, eles tiveram medo. Mas Jesus Cristo prometeu de enviar o Paráclito, o Espírito, que vai encorajar os discípulos no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Então, o Espírito Santo que ajuda os estudantes, os discípulos, a dar testemunho. Senão, eles fugiram, como na altura em que Jesus foi maltratado, Jesus foi investigado, Jesus recebeu porradas, etc, etc. Os estudantes, os discípulos, eles tiveram medo e deixaram Jesus Cristo sozinho. E o apóstolo São Pedro negou 3 vezes que Jesus Cristo não é seu mestre. Ele não conheceu Jesus Cristo. Então, para dar testemunho nessas tribulações, nesses perigos da vida, não é possível para aquele que não tem Espírito Santo no seu coração, para aquele que não tem a orientação do Espírito Santo. Por isso, a presença do Espírito Santo no meio dos discípulos é muito importante, para eles não negarem Jesus Cristo, para eles não deixarem Jesus Cristo, para eles poderem dar testemunho de Jesus Cristo, é necessário a presença do Espírito Santo. Então, como tinha dito Jesus Cristo, de que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito que proclama a verdade, manifesta a verdade, o Espírito que ajuda os discípulos a completar, a compreender bem a missão de Jesus Cristo, a fim de dar testemunho de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é a primeira pessoa que dá testemunho de Jesus Cristo, mas também os discípulos. Jesus Cristo disse que, desde o princípio, vós estáis comigo. Todos os dias comigo. Vós ouviram o que ensinei e sois testemunhas vivos de todos os que tinha ensinado, tinha dito. Por isso, na altura em que vou subir ao Pai, vou deixar o mundo, naquela altura, o Espírito Santo continua a completar o que vocês não compreendem, vai dar testemunho da minha missão, da minha morte, da minha ressurreição, mas vós também. Por isso não foge, por isso não deixais de dar testemunho de mim. O Espírito da verdade vai dar testemunho, mas vós também. Meus irmãos, este é também um convite para nós que estamos a viver nesta fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo queria dizer de que o Espírito Santo, a Igreja, vai dar a sua parte, vai dar o seu testemunho, mas também cada um de nós. Nós que estamos a ouvir este Evangelho,
nós também temos que dar testemunho da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, nesses tempos difíceis da vida, de um grupo que começa com uma nova fé, com certeza que muitos obstáculos a enfrentar. Por isso, é necessário a presença do Espírito Santo no meio dos apóstolos. Mas as 3 coisas são razões que mostram que os discípulos precisam da presença do Espírito Santo. Porque os judeus acham que os discípulos estão a fazer alguma coisa errada. São essas 3 coisas, segundo os judeus, que os cristãos agiram mal ao adoptarem a nova fé. Porque a nova fé era blasfema, porque atribuía a Jesus títulos divinos. Para os judeus, Jesus Cristo é apenas um homem. O homem que queria provocar a situação, fazer revolta contra os romanos, etc, etc. Por isso, a morte de Jesus Cristo é merecer. Mas Jesus Cristo é o Deus Filho e a nova fé adota Jesus Cristo como uma pessoa divina. Para os judeus é um grande erro. Por isso, queiram ou não, para dar testemunho dessa situação de Jesus Cristo como Filho de Deus, precisa de um advogado, da presença do Espírito Santo, de um defensor. A segunda razão, a segunda coisa é, os discípulos não podiam ter nenhuma razão ao darem fé a um homem que acabará a sua existência numa cruz. Jesus Cristo foi morto, mas não é uma morte normal. A morte na cruz é uma morte de escândalo, é uma morte de um homem pecador. Por isso, se eles vão começar uma nova fé nessa pessoa, para os judeus é um grande erro. Mas como foi possível? Como os discípulos de Jesus Cristo podem dar testemunho de tudo isto, de que Jesus Cristo foi morto na cruz, mas é o Filho de Deus, é o Salvador do ser humano. E a terceira razão, que a morte de Jesus Cristo era inevitável segundo os princípios do direito e da lei dos judeus. A morte de Jesus Cristo é justo segundo a lei dos judeus. Meus irmãos, Jesus Cristo foi morto e os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos vão dar testemunho dessas 3 razões perante a lei, perante os governantes, perante o povo. Então, a primeira razão, Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo é necessária, porque a morte de Jesus Cristo é para salvar, é para transformar os pecadores aos seus amigos amados. Quem é o pecador é o mais amado de Jesus Cristo. E a segunda coisa, a justiça de Jesus e daqueles que nele acreditam, a igreja ensina, proclama e vive a ressurreição, a exaltação de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo na cruz, afinal, é a glória. Afinal, Jesus Cristo morreu na cruz, mas não é o fim, mas pelo contrário. Jesus transforma a morte na vida. É na cruz que Jesus Cristo vai receber a sua glória. É na cruz é que Jesus Cristo vence a morte, vence o pecado. E a terceira,
cruz é a glorificação e a exaltação de Jesus Cristo. Então, os discípulos precisam a presença do Espírito Santo como defensor, como advogado, para dar testemunho de que, afinal, Jesus Cristo é o dom. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Jesus Cristo não morre, mas vive para sempre. Vamos, como igreja, dar testemunho de Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscita para sempre.